60, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo seu carinho. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Mesmo com um a menos durante grande parte do jogo, o Ponte vence 2-1 o CSA lá no Rei Pelé e retorna para a vice-liderança da competição. Com a vitória, a Macaca também se garante entre os 3 primeiros colocados até o final da primeira fase. Com retornos importantes de Dudu, Elvis e Gé, a Ponte volta a campo sábado contra o Londrina, no Moisés Lucarelli. Com gol solitário de Bruno Santos aos 30 segundos de partida, Guarani vence o Confiança no Brinco e se aproxima da classificação à próxima fase. Com o resultado, o Bugre subiu para a 6ª colocação e depende apenas de si para avançar de fase. A equipe alviverde enfrenta o já rebaixado Tombense na última rodada, sábado, 5 da tarde, fora de casa. Flamengo atropela o Vitória no Maracanã e impõe a maior goleada da era dos pontos corridos no Brasileirão. Rubro-negro venceu por 8-0, com a atuação de gala de Samuel Lino e com Pedro ultrapassando a barreira dos 100 gols no Maracanã. Polícia prende torcedor do Palmeiras acusado de participar de ataque à academia de futebol. Palmeirense também teria levado barras de ferro para a briga que matou o torcedor do Cruzeiro do ano passado. Vinícius Júnior e Mbappé sofrem ataques racistas em jogo contra o Oviedo. Câmeras de programa esportivo flagraram atos vindos das arquibancadas do estádio Carlos Tartieri durante ações dos jogadores. Estou aguardando a sua mensagem, 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Está encerrada a 18ª rodada
Ontem, com saldo altamente positivo para os times de Campinas. Jogando no brinco para mais de 12 mil, quase 13 mil torcedores, o Guarani venceu por 1-0 o Confiança. Já a Ponte, fora de casa, derrotou o CSA pelo placar de 2-1. Com os resultados, a Macaca volta para a segunda colocação e garante pelo menos o 4º lugar, o que credencia a Ponte para decidir em casa na última rodada da segunda fase. Caxias 37, já com o primeiro lugar consolidado, Ponte Preta e Náutico brigam pela segunda colocação. O Guarani, com a vitória nesse momento, é o 6º colocado com 26. O Brusque é o 7º com 25, fechando o G8. O Ituano tem 24 pontos. Ainda brigam Floresta 24, Botafogo 23, Confiança 23, Figueirense 23 pontos, com chances remotas, Ipiranga 22, CSA 22 pontos. Lembrando que Tombense e Retrô já estão rebaixados. Atenção para os jogos da última rodada. Toda a rodada no sábado às 5 da tarde. Tem Ponte Preta e Londrina, Ipiranga e Figueirense, Anápolis e Botafogo da Paraíba, Tombense e Guarani, Floresta e São Bernardo, Maringá e Caxias, Confiança e Retrô, Náutico e Ituano, ABC e Itabaiana, Brusque e CSA. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série A, ontem no Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 3-0 o Sport. Voltou para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O líder é o Flamengo, que goleou o Vitória pelo placar de 8-0. O Flamengo tem 46 e 20 jogos, o Palmeiras é o segundo, 42, 19 jogos. Tivemos também ontem Campeonato Brasileiro da Série B, a partida que foi realizada, aliás, foram duas. Em Ribeirão, o Botafogo venceu o Vila Nova por 1-0 e o Avaí perdeu em casa para o Amazonas por 2-1. Com o resultado, o Botafogo de Ribeirão sai, portanto, da zona do rebaixamento. Esses dois jogos fecharam a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesse meio de semana tem Copa do Brasil, jogos das quartas de final. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Bom dia, CH. Você e o Tigrão disseram que a Macaca ia perder. Teve até gol de goleiro, do Diogo Silva. Reginaldo, da Cidade de Jardim. Dali Nega Véia. É, Reginaldo? Eu não sei você, mas para mim foi um resultado surpreendente. Por tudo aquilo que está acontecendo. Mas é verdade. Nós falamos que dificilmente a Ponte conseguiria, mas conseguiu com muito mérito a vitória. Tá bom? Parabéns, jogadores guerreiros. Treinador escalou errado, Sérgio Rafael, e errou em manter no campo. Quase joga fora o bom trabalho. Acorda, treinador. Carlos Lemos Matozinho. CH, tudo bem? Gostaria de saber do amigo o que achou da vitória do Bugre. Se um empate com a Tombense já classifica o Bugre para a próxima fase. Sidney, não. O empate não. Pode ser até que o empate dê, mas depende de uma combinação de resultados. Para depender só do Guarani, o Guarani tem que ganhar o jogo. Daí tá dentro. Tá bom? Bom dia, CH, Aguinaldo de Americana. Quero parabenizar a equipe da Band pela transmissão com o Boles. Exaltar a força da torcida. Que festa linda. Aguinaldo, foi bonito mesmo. Aqui tem uma receita. Não sei se é pra mim, mas não entendi muito bem. Segue a situação do campeonato. Vamos ver aqui o que o André Patti está escrevendo. Bom dia, CH. Segue a situação do Bugre. Bugre empata com o Tombense. Apenas 3 times podem passar o Bugre: o Brusque, o Ituano e o Floresta. O Brusque precisa ganhar do CSA em casa. Provável. É verdade. Concordo.
O Ituano ganhar do Náutico fora por 2 gols de diferença. Improvável. Totalmente improvável. Mas pode acontecer. Floresta ganhar do São Bernardo em casa por 3 gols de diferença. Improvável. Aí o Bugre terminaria em 9º. Demais times não alcançariam o Bugre. Portanto, um empate classifica o Bugre. Tombense não vence há 14 jogos. Só que tem esse detalhe aqui do Brusque. Esse é o ponto. O ponto é esse aqui, ó. Brusque. Então, o melhor é vencer. Então agora o Zé Batuque não atende o Bereta para apresentar o comprovante de quitação da criação de dengue e capim do Eulina? Alexandre. Já aproveita para ver o contrato de empréstimo do Dudu, que se foi pago e se quitou a dívida do Fecim de 500 mil junto ao Corinthians, para poder usar e perder de 5-0. Alexandre. A todos da rádio, bom dia. O campeão voltou. Guarani rumo ao acesso. Um grande abraço, Rogério de Hortolândia. Aliás, muito obrigado por todas essas mensagens, viu, gente? Vocês sempre muito atenciosos com a gente aqui. Muito obrigado. Não sei se eu vou conseguir ler todas, mas vou tentar. Independentemente do extracampo, há de se respeitar a campanha da Ponte, que em nenhum momento lutou por rebaixamento e nunca saiu do G4. Cléfor, é verdade. Eu avisei vocês que o Brunão seria o cara do jogo, mesmo o Isaac sendo o melhor em campo. Guarani é gigante. Abraços, Adriano Gomes. Tá bom, Adriano. Obrigado pelo alerta. Apesar da melhora no segundo tempo, Sérgio Rafael conseguiu falhar feio no gol do CSA. Alguém tem que proibi-lo de entrar em campo. Paulo Jacumã. É difícil. É muito difícil. O jogador Matheus da Ponte. Quem é? De onde vem? O que come? Como se reproduz? Entrou muito bem o menino. Parabéns por acreditarem na base. Renato Gracia. Boa, Renato. Parabéns aos bugrinos. Não estão jogando o fino da bola, mas estão jogando com muito esforço, fazendo o resultado que precisa. Donizete. Bom dia, CH. Náutico, Ponte e Guarani, Caxias, Londrina e São Bernardo. Os grupos estão se formando. Como é bonito ver a molecada da base jogar. 6 na base do banco. Ontem a vitória foi dos homens com caráter. Parabéns a todos os jogadores e Marcelo Fernandes. Concordo com você. Assina embaixo. Tá bom? Marcelo Pimentel mandou mensagem. Você não acha que o Guarani recuou muito? O goleiro é bom? Dilson do Guarujá. Bom, o goleiro é bom. Agora, do outro lado tinha um time, o Confiança, que também é bom, né? E também precisava vencer. Então é a dificuldade do jogo. Mas algumas coisas eu faria, concordo com você. Eu faria diferente do que fez o Matheus. Ontem eu vi um time de guerreiros da Alvinegra Campineira com todas as dificuldades e sabemos que os jogadores se doando e honrando a torcida e a instituição Ponte Preta. Alê, abraço Alê. Carlos Henrique Valentim não enxergava o futebol desse Rodrigo Souza. Jogou bem também, cara. Verdade. Ou má vontade, né? A gente nunca sabe. Pergunta que vocês fizeram no programa sobre a troca de goleiro, eu mandei mensagem dizendo que trocaria. Viu que o rapaz entrou e deu segurança? Vi sim. Tá perfeito, tá colocado aqui. Esse grupo de jogadores da Ponte merecem meu respeito. Eles estão honrando a camisa da Nega Véia. Fica aqui meus agradecimentos ao elenco e comissão técnica. Abraços, Wilson Rocha. Você viu a diferença de ter um técnico de verdade, amigo? Está colocando aos poucos a base, nitidamente está controlando o vestiário e classificamos nosso rival. Da Lei Anchieta. Observação, o Valentim não está indo bem no América. Viu o jogo, amigo, nada de diferente. Continua mesmo medroso. Amigos da mesa, é o Bamba de Hortolândia. Que vitória da Macaca com 2 jogadores a menos, pois o senhor Sérgio Rafael conseguiu mesmo tempo expulsar o Simon e não entrar em campo como jogador. Valeu, Jennifer. Obrigado pela sua mensagem. Grandes chances de Ponte e Guarani estarem no mesmo grupo. Fernando. Verdade. Pode acontecer. A arbitragem do jogo do Guarani foi fraca. As alterações que o Guarani fez, pouco ou por pouco, não se complicou. Avante, meu bugre. Paulo Paiva. Bom dia a todos. Quem ganhou a camisa do Guarani ontem? Gilberto, eu não tenho uma mínima ideia. Você tem que pesquisar à tarde e perguntar para o Batista, tá bom? CH, não leia no ar, por favor. Tá bom. Um abraço, Carlos. Não vou ler. Tudo nem Walter, o time corresponde em campo. Time de guerreiros, Ebelim, paga os salários atrasados dos jogadores.
Walter Massucci, de Hortolândia, manda um abraço para os filhos Wander e Gabriel e minha esposa Wanda. Um abraço, Wander e Gabriel, e um abraço também para a esposa Wanda. Muito obrigado, Walter, pela mensagem. E não dá mais. 11h49 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala CH, a Ponte Preta visitou o CSA na noite de ontem e conquistou uma vitória muito importante. A Macaca perdeu Simon, zagueiro, ainda no primeiro tempo, ele acabou sendo expulso. Mesmo assim, a defesa conseguiu segurar a pressão do time alagoano. E aí no segundo tempo, o Toró, dando uma aula de contra-ataque, abriu o placar para a Ponte Preta. E pouco tempo depois, o Diogo Silva, ele mesmo, goleirão da Ponte, ampliou a vantagem marcando o gol de pênalti. E ao final da partida, o Diogo Silva falou com a imprensa local e falou sobre esse gol de pênalti, o primeiro gol dele com a camisa da Macaca. Eu venho treinando desde o início do ano, desde quando eu cheguei na Ponte Preta, porque, como você falou, eu tenho já na carreira alguns gols. E hoje o professor colocou o Bruno e o Toró, e caso eles não tivessem, quem se sentisse bem fosse lá e batesse. E eu vi que os dois já não estavam na partida, e eu vi que era uma oportunidade de poder fazer o meu primeiro gol com a camisa da Ponte Preta. E graças a Deus o Senhor mais uma vez me abençoou, me honrou. Fomos felizes, fizemos o gol e foi o gol aí que selou a nossa vitória. Não tem que levantar uma vírgula desse grupo, somente parabenizar e agradecer esse grupo, porque o que eles estão fazendo aí é acima da média. Valeu? Então é isso, CH. A Ponte Preta com essa vitória retorna à vice-liderança, chega aos 33 pontos e já está garantida entre os 4 melhores times desta primeira fase da Série C. E vale lembrar que se o campeonato terminasse hoje, Ponte Preta e Guarani estariam no mesmo grupo do quadrangular final. Teríamos garantido aí mais 2 derbys na segunda fase, CH. Valeu, Pepe, pelas suas informações. E agora, comentando a Ponte, Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. Oi, CH, bom dia, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Que resultado da Macaca ontem jogando diante do CSA, hein? Lá no Rei Pelé, a Ponte trouxe um belíssimo resultado, jogando com um jogador a menos. Vitória da garra, da determinação, vitória da hombridade dos atletas. Eu quero aqui parabenizá-los, né? A gente sabe da dificuldade que a Ponte tem atravessado aí nesses últimos dias na questão financeira. Mas os jogadores estão de parabéns, que mostraram toda a hombridade, todo o comprometimento com a camisa, com a entidade. Resultado importantíssimo para a Ponte e uma vitória que praticamente descarta toda e qualquer chance do CSA de classificação. Mesmo jogando em casa, tinha chance aí de buscar uma das vagas, né, CH? Então, parabenizar a todos por tudo que fizeram. Mas o jogo foi ruim tecnicamente, a Ponte jogou mal, independente disso. Para esse momento, o resultado é o que interessa, é o que importa. E mais do que isso, a hombridade dos atletas. Parabéns a todos. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Breno Beretta. Oi, CH, depois da vitória de 1-0 sobre a equipe do Confiança ontem no Brinco, quase 13 mil torcedores que empurraram o Guarani, melhor público do ano no estádio Bugrino, o técnico Matheus Costa falou sobre a importância do resultado, já que o Guarani permanece no G8 e só depende dele para a classificação à próxima fase. Um jogo muito difícil, de jogar contra um adversário que está 10 jogos sem perder, que vem de um resultado expressivo, que pela primeira vez na sua história está na final da Copa do Nordeste. Por mérito deles, uma equipe muito organizada. Conseguimos logo no início colocar o nosso volume e pôr em prática aquilo que a gente buscou, que é finalizar o máximo possível no início da partida. Ao lado do nosso torcedor, parabenizar, acabo de receber uma informação que foi o maior público do ano, então, sem dúvida alguma,
Nós ali dentro de campo, na beira do gramado, eles foram tão importantes quanto todos nós para concretizar essa vitória, com a força no início, com a resistência no decorrer do jogo e com a festa no pós-jogo. O próximo jogo já é sábado, 5 da tarde, em Tombos, contra a equipe do Tombense, que já está rebaixada para a Série D do Brasileiro, mas o Guarani precisa da vitória para confirmar a classificação. E o técnico Matheus Costa terá novamente à disposição o lateral esquerdo Emerson, que cumpriu suspensão na última partida, volta no lugar do Renan Castro. Por outro lado, tem 2 jogadores suspensos. Na direita, o Cicinho, pelo 3º cartão amarelo, né? O Lucas Justin deve ocupar a posição dele, já ocupou no jogo contra o ABC. E no meio-campo, o Isaac, que foi um dos melhores da partida ontem, também suspenso pelo 3º cartão amarelo. Se o Caio Melo estiver recuperado de uma contusão muscular, provavelmente ocupa a posição dele. Agora, caso não esteja recuperado, tem algumas opções no elenco. Tem o Giovani, tem o Cadi, a própria possibilidade do Cauã Jesus ser deslocado para o meio-campo, ele que é um meia atacante, com a entrada do Dentinho ou do Gabriel Silva no time bugrino. Mas isso o técnico Matheus Costa só vai resolver até o final de semana. Valeu, CH! Valeu, Breno, valeu. Agora comentando o Guarani, Gleger Zorzin de volta. Com gol aos 35 segundos, o Guarani venceu a partida, assumiu a 6ª colocação da tabela e vai a passos largos da classificação, né, CH? Cara, imaginar aquele Guarani lá do início da temporada, depois aquelas oscilações que teve dentro da competição, e o Guarani nas mãos do Matheus, nessa arrancada fulminante, nesse finalzinho de fase classificatória. O Guarani entra no G8 na última rodada e nessa se concretiza ainda mais. Para mim, o Guarani virtualmente classificado, CH, precisa só de um resultado positivo diante do Tombense. E claro que tem toda a sequência, vários confrontos que podem até dar a classificação para o Guarani já, mas enfim, tem que fazer a parte dele. Depende apenas de si e pelo que jogou o Guarani ontem, pela intensidade, concentração, por tudo, né? A participação do Dalberson, o goleiro, que foi bem também, entrou bem no jogo, né? Tava sem ritmo, tava meio fora ali de competitividade, que a gente sabe que o goleiro precisa muito disso. Foi bem o Dalberson, com algumas defesas importantes. E o Guarani cirúrgico, logo no início, garantindo os 3 pontos, garantindo a vitória de um time que tem que ser ressaltado, não perdia há 8 jogos. Parabéns ao Guarani. Parabéns ao Matheus, parabéns a todos os atletas e parabéns ao torcedor, que fez uma festa lindíssima ontem no Brinco de Ouro. E eu não tenho dúvida de que jogou junto, esteve junto e mais do que isso, merece também esses méritos dessa vitória que deixa o Guarani a um passo da classificação, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. O ranking do Trata Brasil confirma. Campinas é a líder absoluta em saneamento entre todas as cidades brasileiras. A única com nota 10 em tudo. Campeã nacional 2025. Esse é o resultado da dedicação de todos aqueles que colocam a qualidade de vida dos campineiros sempre em primeiro lugar. Sanasa, essencial para o futuro de Campinas. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Primeiro destacando a vitória do Guarani sobre o Confiança pelo placar de 1-0 para quase 13 mil torcedores no Brinco. O único gol marcado pelo Brunão, a 35 segundos do primeiro tempo. Dalberson, Cicinho, depois Cadi, Rafael, Alan Santos e Randa Castro, Kelvin, Isaac, depois Lucas Jansen, Diego Torres, depois Ryuta, Takahashi, Cauã Jesus, depois Gabriel Silva, Bruno Santos e Mirandinha, depois Dentinho, a equipe do técnico Matheus Costa. Bugre, portanto, vence pelo placar de 1-0 e nesse momento está no G8 de volta, sexto colocado no G8 do Campeonato Brasileiro, jogo realizado no Brinco. Já a Ponte Preta também venceu, jogando fora de casa, a Macaca venceu o CSA pelo placar de 2-1 em jogo realizado no estádio Rei Pelé. A Ponte do técnico Marcelo Fernandes, 2 jogos, 2 vitórias. Entrou em campo com Diogo Silva, Wanderson, Simon, Sérgio, Rafael e Pacheco, depois João Gabriel, Luiz Felipe, Léo Oliveira, depois Gustavo Teles e a presença de Rodrigo Souza, Arthur, depois Kevin, Toró, depois Matheus e Bruno Lopes, depois Diego Tavares. Este o time da Macaca. A Ponte, os gols da Ponte, Jonas Toró, 14 segundo tempo, e Diogo Silva, cobrando o pênalti, o goleiro, a 35 do segundo tempo, Robinho, diminuiu para o time do CSA para um público de mais de 8 mil torcedores. Portanto, as fichas técnicas dos times de Campinas, que ontem estiveram em ação e venceram. Guarani 1-0 no Confiança, a Ponte fora de casa, 2-1 no CSA. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E juntos